Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Eu não sei que horário que você vai assistir esse vídeo, né? Não seja que período do dia for, você já está aí cumprimentado em nome de Jesus, tá bom? Meu nome é Orivaldo Azevedo, esse é o Conectado 7 Podcast, é o Conectado 7 News, notícias. A gente aqui fala de religião, mostra culto da igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Adventista do Sétimo Dia e a gente estuda a lição da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a lição da Escola Sabatina, que é uma lição trimestral, tá? Um assunto trimestral. E o assunto desse trimestre, julho, agosto e setembro, é o livro de Êxodo, tá? A gente está estudando biblicamente o livro de Êxodo, tá bom? Então assim você pode ter suas formas de estudar. A forma da Igreja Adventista do Sétimo Dia estudar é por trimestre e pega um livro, um tema específico. Já teve uma lição sobre justificação pela fé. Então a gente vai estudar sobre justificação pela fé naquele trimestre todinho. Aí tem o tema sobre santificação. A gente vai estudar sobre santificação aquele trimestre todinho, tá? E assim por diante. Então a Igreja Adventista tem uma maneira exclusiva de estudar a Bíblia, tá? O assunto desse trimestre é todo o livro de Êxodo. Então, capítulo por capítulo, acontecimento por acontecimento do livro de Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, né? Apesar de eu ter uma opinião referente a isso, como Moisés, na minha opinião, ele escreveu, além do Pentateuco, além dos 5 livros, escreveu mais o livro de Jó. Eu acho que deveria ser acrescentado o livro de Jó, né? Como que é? Pentateuco? Aí seria o quê? Hexateuco? Não sei como que falaria, né? Seria a maneira correta de falar. Hexateuco? Não sei, né? Então, penta 5, né? Teuco são os livros, 5 rolos, né? Os rolos, né? E o tema da lição da semana passada foi a travessia do Mar Vermelho. E desta semana, essa nova semana, o tema será sobre o pão e a água da vida. Então, uma das necessidades do povo de Israel, quando eles chegam no deserto, eles atravessam o Mar Vermelho, e depois que morreu o faraó e todo o seu exército, todo o exército da nação mais brilhante do mundo, né, da nação mais poderosa do mundo, o exército egípcio morre ali, ao eles tentarem seguir os israelitas atravessando o Mar Vermelho. A água se fecha, né? Deus manda que Moisés coloque novamente o faraó, né? Desculpe, Deus manda que Moisés coloque o cajado dele de pastor, né, o bordão de pastor, sobre as águas, sobre o Mar Vermelho, e aí as águas se fecham e todos os exércitos egípcios, inclusive Faraó, tá? Tutmés III, que era o faraó. Tutmés III não tem nada a ver com Manassés, como aparece nos filmes da Bíblia, né? Os 10 Mandamentos e outros filmes aí. Inclusive a novela, né? Novela Os 10 Mandamentos errou de maneira, não sei se foi proposital, não sei o que aconteceu lá com os roteiristas. Então, aquela novela da Record, Os 10 Mandamentos, é muito ruim. Desculpa aí eu falar, é minha opinião, tá? Muito ruim. Porque toda a história é romantizada, tem muito beijo, tipo novela. Gente, as pessoas nem se beijavam assim naquela época, né? Só na intimidade do casal mesmo, porque no namoro já tinha beijo, né, irmão? Cara, essa desculpa eu falar o termo, tá? Eu falo o termo porque eu não sou pastor, então o pastor não pode falar esses termos, porque senão a igreja mesmo, que ele participa como pastor, já dá uma advertência para ele, né? Mas como eu não sou pastor, eu falo o que eu quiser aqui no meu vídeo. Então, esse negócio de romantizar a novela para botar em estilo, a história bíblica para botar em estilo de novela, inclusive o Rodrigo Silva defende muito isso aí, fala sobre isso não sei que lá, poético, né? Não sei que lá, poético lá, que fala lá no roteirista. Para mim é uma merda isso aí, tá? Porque tira todo, na verdade, o contexto e desvia aquele tema do assunto, do verdadeiro assunto, que é a adoração a Deus. Então, desculpa, eu não concordo com isso, com roteirizar a história bíblica e colocar no estilo de novela moderna, tipo beijo, abraço, aquela ciumeira toda, aquela dá mais tempo de tela, de novela, pro
como fala, para os antagonistas, né? Que são os vilões do que tempo para verdadeiramente o que está acontecendo para Josué, por exemplo, para Moisés, por exemplo, para o pessoal que eram os protagonistas da história. Então dá mais tempo de tela para os antagonistas, para os vilões, para as maldades dos vilões, para fazer com que tenha audiência. Eu acho isso ridículo, eu acho que isso detona com a Bíblia, eu acho que isso traz maus pensamentos sobre a Bíblia, sobre a verdadeira história da Bíblia, desvia do assunto, que sempre o principal assunto em qualquer história bíblica é sobre adoração, né? Em quem você adora? Você adora Deus ou você adora Lúcifer? Você adora Deus ou você adora Satanás? Então, coisas que eu não concordo em algumas novelas. E eu não assisto essas novelas, fala a verdade, tá? Eu não assisto. Mas daquelas que eu já assisti, e eu assisti os 10 Mandamentos e Terra Prometida, achando que eu iria ver verdades bíblicas realmente sendo mostradas de maneira verídicas, mas eu vi muita palhaçada, tá? Muito desvio, muito coisas insignificantes e mentirosas, fictícias demais. E eu não vou colocar a Bíblia como se fosse um material fictício, porque a Bíblia é toda verdade, né? Então eu acho que os roteiristas, né, de novelas deviam ir para o lado da verdade, não para o lado da muita ficção, né? Criando um texto, aí vem os autores, né, das novelas, criando texto fora de contexto para gerar pretexto. Eu acho ridículo isso, né? Muito ridículo isso. Mas foi uma lição dessa semana, fala sobre o pão e a água da vida. Então, quando eles saem do Egito, agora estão no deserto, eles atravessaram o mar, agora estão no deserto. Agora, para sustentar todo aquele povo, que eram cerca de 3 milhões de pessoas, né? Cerca de 3 milhões de pessoas que Moisés tinha levado, né, libertos ali do cativeiro egípcio. Precisava alimentar. Como que você vai alimentar no deserto 3 milhões de pessoas? Isso contando homens, mulheres, crianças, anciãos, né? E como é que você vai alimentar essa gente toda? Quase 6 milhões de pessoas. Quase 6 milhões de pessoas, né? Você precisa de pão e água no deserto. Água é uma coisa que não tem no deserto, né? Você tem que achar água no deserto. E o pão diário, quer dizer, a comida diária, né? Café da manhã, almoço e janta, vamos dizer assim. Tem uns que tem café da manhã, aí tem um lanche entre o almoço e o café da manhã, aí tem o almoço, aí tem um lanche entre o café da manhã e a janta, né? Aí tem a janta, aí depois, antes de dormir, tem a ceia ainda, né? Depois da janta tem a ceia, uma comidinha, alguma coisa que vai comer antes de dormir. Quer dizer, tem pessoas que se alimentam 6 vezes por dia. É o dobro, né? Às vezes até mais. E aí não entende por que está tão gordo, né? Está se alimentando muito bem, graças a Deus, né? Ou tá exagerando, né, na alimentação. Aí por isso que está gordo. Então agora Moisés precisava alimentar esse povo, né? Precisava, como diz aqui na lição número 7 da lição desse trimestre, o pão e a água da vida, né? E esse é o assunto desta semana. Está baseado em Êxodo capítulo 16, né? Verso 28 e 30. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, por isso, ele, no 6º dia, lhes dá alimento para 2 dias, quer dizer, dá alimento em dobro, né? Alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia, ou seja, no sábado. Assim o povo descansou no 7º dia. Então Deus queria ensinar de uma forma pedagógica, até com a descida do maná no deserto, que era o pão de Deus no deserto. Inclusive eles testemunham dizendo que tem um gosto de pão de mel, né, o maná. Que no sábado o maná não cairia, né, do céu para alimentar aquele povo. O maná ele cairia do 1º dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, né, até o 6º dia da semana, sexta-feira. Então, no sábado não haveria maná. Então, na sexta-feira, o povo de Israel, que iria colher aquele alimento que caía dos céus durante a noite, né, madrugadinha, o maná, até sexta-feira. E na sexta-feira eles deveriam colher
aquele alimento em dobro, para 2 dias, porque no sábado não cairia, no 7º dia não cairia, no sábado não cairia. Porque Deus queria ensinar o povo a guardar o sábado, o 7º dia. Né? Não é guardar o domingo, o 1º dia. Não é guardar a sexta-feira, o 6º dia. Não é guardar a quinta-feira. Não, é o sábado, o 7º dia. Qualquer um que lê a Bíblia vai encontrar esses textos aí. E vai ver que a Bíblia ensina o povo de Deus a descansar no 7º dia, no sábado, e não no outro dia. Então Deus estava ensinando aquele povo que o sábado seria um dia de descanso, seria um dia santificado, dedicado à adoração ao Senhor, a lembrança de que eles deveriam ser gratos ao Senhor, o 7º dia, e um dia abençoado, para eles ficarem juntos com a família, para eles passearem, para eles conversarem, para eles terem confraternizações entre eles, o povo de Israel. Então, é bem claro quem estuda a Bíblia, seja você de que religião A, B, C, D, E, F, não importa a sua religião, mas a Bíblia diz que o 7º dia é o sábado do Senhor. É um dia para descanso, para santificação, né? E para a consagração do povo e adoração ao Senhor. Realmente era um dia de prazer para a família de Israel. Né? E Deus diz assim que o pão não cairia no sábado, ele cairia só na sexta-feira, em dobro, até sexta-feira, em dobro, e que eles deveriam colher aquele pão em dobro para guardar para o sábado, para se alimentar no sábado. Compreende? Então a Bíblia é clara quanto a isso. Qualquer um que tentar distorcer isso para falar, não é bem assim, está indo contra a palavra de Deus, está indo contra a Bíblia, está indo contra Deus. Portanto, é um antideus ou anticristo. É um antideus ou anticristo, ou seja, vai pela doutrina do anticristo. Né? Vai pela doutrina contra Deus. Certo? Então vamos continuar a leitura. Depois de deixar o Egito, Israel estava em uma jornada desconhecida para a terra prometida. O povo enfrentou uma jornada longa e difícil e precisava aprender uma infinitude ou uma infinidade de novas lições. O Senhor o guiaria e cuidaria dele. Desejava ajudá-lo a crescer, mas ele deveria aprender disciplina, autocontrole, sacrifício, altruísmo, confiança no Senhor e especialmente obediência. Lembra, esse povo já estava todo amalgamado na cabeça deles as doutrinas, os pensamentos e o modo de vida egípcio. Afinal de contas, eles viveram 300, quase 400 anos, vamos dizer assim. Um período muito grande, várias gerações lá no Egito. Então, eles já tinham absorvido toda a cultura praticamente egípcia. E tanto é que quando acontece o caso do bezerro de ouro, eles fazem o boi-ape para adorar, como se for a Deus. Então é um povo ignorante, era um povo analfabeto, né? Era um povo que havia sido escravo por mais de 300 anos, né? Escravos dos egípcios. Eles não tinham estudo, a vida deles era para trabalhar, e eles trabalhavam à base de chicotadas. Eles eram obrigados, na parte clara do dia, a trabalhar, fazer tijolos para construir as cidades egípcias. Então era um povo que não tinha cultura nenhuma, não tinha estudo nenhuma, não tinha clara evidência nenhuma do que era ser um adorador de Deus. Ou uma pessoa livre, ou uma pessoa letrada. Um dos únicos talvez letrados no meio daquele povo era Moisés. Né? Então era um povo, os filhos, descendentes de Jacó, eram aquelas pessoas completamente que precisavam ser ajudadas, eram as pessoas que completamente precisavam ser instruídas, ensinadas na palavra de Deus. E aí Deus vai usar o quê? Vai usar o santuário, inclusive, nós vamos chegar sobre o santuário aí, nos estudos mais pela frente, para ensiná-los como exemplo, né, uma didática de ensino para que eles aprendessem o que era adoração a Deus e o que seria o plano da salvação e da redenção da humanidade. Entende? Então, o povo de Israel teve que passar por todo aquele laboratório ali no deserto. Então, é isso que nós precisamos entender. O povo de hoje, que pega essas
coisas escritas na Bíblia e fala um monte de besteira, que eu já fui em algumas igrejas, ouvi alguns sermões de alguns, entre aspas, pastores, que muitos deles não eram nem pastores, eram, como fala assim, obreiros da igreja, ou sei lá, coisa assim, né? Anciãos, tal, e vão lá pregar. Aí eles falam tanta bobagem que eu estou aqui ouvindo aquelas bobagens, sentado ali na audiência, e fala, meu Deus, esse cara não tem conhecimento nenhum sobre filosofia, sobre história, né? Sobre teologia. Que para você falar sobre a palavra de Deus, você precisa ter, no mínimo, teologia, estudar teologia, 4 anos de faculdade de teologia. História, meu curso de história foi 4 anos, só que eu fiquei 5. Eu fiquei fazendo mais matérias optativas no curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso. E o mínimo de filosofia. Então, eu fiz uma complementação em filosofia. Então, filosofia é essencial para você entender como que era o pensamento daqueles povos lá do passado e como é o pensamento dos povos de hoje em dia. Então, é importantíssimo estudar filosofia. Como que a sociedade judaico-cristã do mundo ocidental realmente pensa e por que pensa da forma que pensa. Filosofia. Entenda? Então é necessário um estudo para você chegar e falar, ocupar um púlpito para pregar a palavra de Deus. Não é só simplesmente pegar a palavra de Deus e só falar o que está aqui. Mas peraí, tem que ter uma contextualização, tem que um estudo mais aprofundado, recorrer a outros livros. A língua que foi escrita não foi o português, foi hebraico, aramaico, grego lá no Novo Testamento, grego koiné, o grego falado assim no meio do povo, e também o grego clássico, um pouquinho de grego clássico para você entender. Isso é um estudo teológico, um estudo de línguas. E na contextualização histórica daquele período, tem uma história que estava acontecendo ali, tem um contexto histórico. Então tudo isso é necessário para você ocupar o púlpito e falar da palavra de Deus. Ah, fulano de tal falou inspirado. Além da inspiração, tem que ter o conhecimento aprofundado, didático da palavra. Você entendeu? Então, é necessário ter inspiração. É necessário ter o Espírito Santo falando através da sua boca. Mas também é necessário que o pregador tenha todo esse preparo, como era o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo falou tão bem tudo sobre teologia? Porque ele tinha um preparo. O apóstolo Paulo ele tinha sido educado com um dos melhores professores da época, que era Gamaliel, que era a faculdade daquela época. O apóstolo Paulo tinha preparo de línguas, ele sabia grego, ele sabia latim, ele sabia o aramaico e ele sabia o hebraico, que eram aquelas línguas que eram faladas nos lugares onde ele foi pregar. Ele tinha muitos mais outros atributos do preparo dele. Por isso que Deus usa o apóstolo Paulo para ser o maior teólogo e escritor de livros do Novo Testamento, que nós chamamos de cartas, epístolas, né? São as cartas paulinas. Então era uma pessoa preparada para fazer o trabalho que ele fez, para pregar e para ensinar as coisas que ele ensinou. Além do preparo acadêmico que ele tinha outros preparos também, de estudo. Ele ficou, depois da conversão de Paulo, na estrada de Damasco, Paulo ficou 3 anos e meio no deserto da Arábia, estudando com profundidade a Bíblia, até ser apresentado por Barnabé aos discípulos lá em Jerusalém. Compreendam? Então, há todo um preparo para que Paulo seja agora missionário para os gentios, para os estrangeiros, missionário das doutrinas cristãs e da cultura judaica, né? Cultura judaica cristã, para os gentios, para as pessoas do estrangeiro, né? Porque agora ele iria para lugares onde se falava um outro idioma, onde se tinha outros costumes. Ele foi para Corinto, ele foi para vários outros lugares, para Filipos, né? Ele foi lá para aquela região da Ásia, né? Ásia Menor, né? Foi até a Europa, depois acaba a vida dele lá em Roma, na Europa, já na Europa, né? Ele prega em vários lugares, ele tem 3 ou 4 viagens missionárias, eu acho que é 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo, se não me engano.
Então era uma pessoa preparadíssima para fazer tudo o que ele fez e para escrever as cartas que ele escreveu às igrejas que ele fundou, ele e os demais outros que o acompanhavam, porque Paulo não andava sozinho, Paulo sempre tinha auxiliares, e um dos auxiliares dele era Lucas, que era o médico dele, amigo e médico, e também missionário, que escreveu o livro de São Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, né, que na maioria das vezes conta os atos, né, do trabalho missionário do apóstolo Paulo àqueles lugares. Tem toda uma contextualização. Então, para Paulo escrever aquelas cartas, que é a maioria dos livros do Novo Testamento, as cartas paulinas, né, houve muita demanda e muito preparo desse escritor. Então, não é só pegar e ler e falar. Tem que haver preparo. Tá? E o que a gente vê um monte de gente falando aí, inclusive nas redes sociais, aqui no YouTube, é muita bobagem. Muita bobagem, falta de esclarecimento, falta de leitura, não somente da palavra, mas de outros demais livros também. Falta de conhecimento. Certo? Continuando aqui. Segundo um ditado chinês, uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Isso era verdade para os israelitas, e eles precisavam confiar nas instruções do Senhor a cada passo. Infelizmente, como veremos, eles não aprenderam essas lições tão facilmente, mas quem aprende tão facilmente? Eu aprendo, graças a Deus, mas tem gente que tem dificuldade de aprender, né? Principalmente quando tem lições relacionadas à vida prática, né? Tem coisas que você deve fazer, tem coisas que você não deve fazer. E para fazer uma coisa, você tem que ser obediente e acreditar no que está fazendo. Para não fazer, ou deixar de fazer, ou negligenciar em fazer, é uma questão de caráter, é uma questão de personalidade, de caráter, né? As águas amargas. Vamos continuar, mas com uma oração. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos inspirar, nos fortalecer cada vez mais, Senhor, na mensagem, né? Na transmissão da mensagem da Tua Palavra. Continua conosco no estudo dessa lição, em nome de Jesus. Amém. Águas amargas. Nas narrativas bíblicas, diferentes papéis são desempenhados por diferentes personagens, bons ou maus. E precisamos prestar bastante atenção aos enredos, lugares, ritmo e vilões. No entanto, o elemento mais importante em um enredo geralmente é a solução da crise e as lições aprendidas. Não é diferente nesses relatos. Os episódios mostram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas. Devido à constante murmuração e desobediência, os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa de sua incredulidade e indisposição para se arrepender. Leia Êxodo capítulo 15, de 22 a 27, e depois de cruzar o Mar Vermelho, em que contexto o primeiro milagre foi realizado. Acontecem alguns milagres ali, né, na vivência do povo ali no deserto. Mas qual foi o primeiro milagre? Vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 15. Vejamos, pois. Êxodo 15. Chamamos aqui. Êxodo 15, verso 22 a 27. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Desculpem. E o povo murmurou contra Moisés. Eram águas amargas, né, porque eram amargas, por isso eles, naquele lugar foi chamado de Mara, ou amarga, né, águas amargas. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces, ou seja, potáveis, boas para beberem. Ali o Senhor lhes deu
estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então aqui o texto, gente, vai ao verso 27 também. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Então, aqui o primeiro milagre, né, que Deus realiza ali. O povo reclama de sede, no lugar onde eles chegaram, não tinha água para beber, aí encontraram uma fonte de água, uma espécie de lago, né, onde existiam águas amargas. O povo, quando viu que a água é amarga, reclamaram para Moisés. Deus falou para Moisés pegar um pedaço de pau, de madeira que estava ali perto, e jogasse sobre a água. E ele jogou sobre a água, e as águas se tornaram águas doces. Então, o primeiro milagre no deserto, né? Então, diante daquele milagre, o que deveria acontecer com o povo inteligente, né? Deus realizou um milagre aqui. Então, Deus está conosco, mas nós não vamos sofrer de sede, porque tem água aqui, e água doce, água boa, que Deus fez com que essa água, que era amarga, uma água insalobra, né? Uma água sem condições de serem potáveis ou bebíveis, né? Ou bebíveis mesmo. Agora Deus transforma essa água doce numa água potável, uma água boa para a gente beber. Então, dali em diante, o povo vai pensar: Deus está conosco, não vamos mais reclamar, porque Ele vai nos conduzir no deserto, né? Mas no decorrer da história você vai ver que esse povo cada vez mais reclamava, esse povo cada vez era mais, parece burro mesmo, um burro. A Bíblia diz assim: um povo de dura serviço, um povo teimoso, cabeça dura. Cabeça dura é a característica da pessoa teimosa, a característica da pessoa burra, tá? Muito burro. Era um bando de jeguinhos que estava seguindo um homem e conduzido por Deus, tá? Então aqueles que reclamavam eram burros mesmo, tá? Então, por isso que eu falo para você, o povo ignorante, com mais de 300 anos servindo como escravo, era um povo que não tinha leitura, um povo que analfabeto mesmo, entendeu? Então, para Moisés era difícil, muito difícil, conduzir todo aquele povo burro pelo deserto, teimoso também, porque eles viam um sinal atrás do outro, uma demonstração da presença de Deus, uma demonstração atrás da outra, e eles continuavam teimosos, burros, como são muitas seitas judaicas até hoje lá no judaísmo, que em vez de seguir a palavra de Deus, fica seguindo o midrash, não sei o que, não sei as regrinhas aí eles inventam um monte de nominhozinho ali de livros que foram escritos por antigos mestres deles, mestres burros, né? E eles ficam seguindo regrinhas em cima de regrinhas, em vez de seguir a palavra de Deus, em vez de seguir os ensinos de Moisés, em vez de seguir os ensinos de Josué, em vez de seguir os ensinos dos profetas inspirados por Deus. Então até hoje existem muitas pessoas burras lá entre o povo judaico, que até hoje não conseguem enxergar e ver que o Messias é o judeu Jesus Cristo, um judeu que apareceu como Messias há mais de 2000 anos atrás. O mundo todo sabe que Jesus é Messias, menos essas seitinhas hipócritas e burras judaicas que não conseguem ver. E pela palavra de Deus, que Jesus é o Messias prometido. Entende? Então faz parte do DNA de muitos judeus até hoje a burrice, a teimosia, a dura serviço, como diz a palavra de Deus. Cabeça dura, teimosos. A mente não consegue enxergar além de 2 palmos além do nariz. A mente, sabe, o enxergar, o ver. Tem várias provas, velho. Tem várias provas e você não consegue ver. Então é burrice mesmo. Herdada lá dos antigos israelitas que saíram escravos da escravidão egípcia. Não é? Deixa eu colocar o menorá aqui, ó. Aí, menorá.
Vamos lá. Vamos continuar. Águas amargas. Então, aqui os episódios aqui mostram que Deus traz solução e paz. No entanto, sua obra é afetada pela incredulidade das pessoas. Incredulidade. Incredulidade é burrice, tá? Devido a constantes murmurações e desobediências, os hebreus experimentaram graves adversidades e até mesmo tragédias. Eles trouxeram sobre si muitas dificuldades por causa de sua incredulidade e indisposição para se arrepender, para se submeter, para servir ao Senhor. Em Êxodo capítulo, eu já li nesse texto aqui, que é o primeiro teste de fé para Israel, está associado à necessidade de água, o que não é surpreendente por causa do ambiente desértico, quente e seco lá naquela região ali do deserto da Arábia, né? Após 3 dias de viagem, o povo finalmente encontrou água, mas ela era intragável. Mara significa amargo, e como a água era amarga, a fé que Israel tinha no cuidado do Senhor logo se enfraqueceu. Como assim? Só porque a água era amarga, enfraqueceu a fé? No entanto, Deus reagiu demonstrando compaixão e o primeiro milagre foi realizado com um pedaço de madeira. Obviamente não foi a madeira, mas o Senhor que tornou a água doce e potável. O povo teve que aprender 2 lições importantes aqui. Primeira lição: é necessário paciência em esperar o tempo do Senhor. Segunda lição: Deus age em cooperação com os seres humanos. Os israelitas não deram devido valor a muitas coisas, logo se esqueceram dos milagres que Deus havia feito para eles lá no Egito, né? Pelos quais também tinham passado ali pelo meio do mar, né? Cantaram louvores dizendo: Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? E logo em seguida ali, na primeira tentação das águas amargas, eles reclamam de Deus. Quer dizer, o que ele tentou cantar toda aquela vitória depois da travessia do mar, né? No cântico ali com Miriam, né? Tocando tamborim e tal, e logo depois em seguida já demonstra o quê? Burrice. Ainda assim, como depois de tantas queixas, Deus prometeu que não traria sobre os israelitas nenhuma enfermidade que havia afligido os egípcios. Eles os protegeria, mas eles poderiam experimentar essa promessa somente com a condição de que permanecessem fiéis ao Senhor, né? Fiéis a Deus, né? Na parte de segunda-feira, que é hoje, a gente para até segunda-feira, depois a gente prossegue aí, terça, quarta e etc, tá bom? Fala sobre outro milagre que aconteceu, as codornizes e depois o maná, tá? Infelizmente, vemos um padrão de rebelião nestas histórias de peregrinação. O povo rapidamente esquecia a ajuda poderosa de Deus no passado e como ele havia solucionado seus problemas. Os israelitas permitiram que seus problemas ofuscassem o objetivo final e o futuro maravilhoso prometido. É um problema comum até mesmo entre o povo de Deus hoje, tá? A burrice, né? E não perceber que Deus está agindo em todos os momentos. Qual foi a causa da murmuração dos israelitas e o que aconteceu depois? Êxodo 16, aqui conta uma outra situação. Eles estavam com fome, né? Imagina 6 milhões de pessoas no deserto com fome, né? E aí eles começam a reclamar. Em vez de pedir, Senhor, como é que nós vamos nos alimentar agora? Eles começam a reclamar, a se queixar. Nossa. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, Êxodo capítulo 16. Toda a congregação veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, deserto da Arábia. Tá? Aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Aos filhos de Israel, eles disseram a Moisés e Arão o seguinte, ó: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Cara, o cara que falou isso aí devia ser morto naquele momento, tá? Mas continua a murmuração. Parece que Satanás está falando pela boca desse cidadão aí, né? Que cidadão. Quando estávamos sentados junto às
panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto. Vocês? Quem trouxe o povo ao deserto não foi Moisés e Arão, foi o quê? Deus. Foi Deus. Então a pessoa que estava murmurando era a própria boca de Satanás murmurando contra Deus. Né? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhem nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor que os tirou da terra do Egito. Né? Moisés está afirmando que não foi eu, nem Arão, que tirou vocês da terra do Egito com mão forte e poderosa, mas foi o quê? Foi o Senhor, foi Deus. Então quando vocês reclamam, estão reclamando do Senhor. Reclamação geralmente vem de uma mente afetada pelo capeta, tá? Contra o Senhor, contra Deus, tá? Hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito, e pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de vocês contra o Senhor. Pois quem somos nós, eu e Arão, para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhes der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas vocês estão murmurando contra o Senhor, contra Deus. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Enquanto Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eles sabiam que Deus estava ali porque eles viam nuvem todo dia ali acompanhando eles. E aquela nuvem dava claridade para eles durante a noite, para eles caminharem durante a noite. E de dia era um amparo para arrefecer do sol. Imagina uma nuvem que não deixava que eles pegassem aquele sol causticante do deserto. Então a prova de que Deus estava com eles era só ver a nuvem e que Deus estava ouvindo tudo o que eles falavam. Então, como que é um povo muito burro, né? Tacanho, que não percebia ali que Deus estava ali. E quando eles estavam reclamando e murmurando, eles não estavam reclamando e murmurando contra Moisés e Arão. Eles estavam murmurando, reclamando contra Deus. Então, era burrice ou não da parte deles? Muita burrice, né? Ou ignorância, né? Muito ignorante. Não conseguia enxergar 2 palmos além do nariz. Vamos dizer assim. Então Deus manda as codornizes. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol, no crepúsculo da tarde, vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade. Então, pela madrugada ia cair pão, que é o maná, e eles comeriam. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Então, o que aconteceu, gente? Aconteceu um milagre, né? Vocês vão ver logo em seguida aí. Moisés chamou o lugar de Massá, naquele lugar Massá, que significa provocação. Eles provocaram o Senhor. Provocação. E também chamou de Meribá, que significa reclamação. O lugar da reclamação, né? É isso. Várias tentativas ou várias tentações registradas na Bíblia estão relacionadas com o alimento no Éden. A queda está relacionada ao ato de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas tentações de Jesus no deserto, o primeiro ataque de Satanás contra Jesus
foi por meio do alimento. Transforma essas pedras em pães, né? Disse Satanás para Jesus. Esaú perdeu seu direito de primogenitura por causa de seu apetite incontrolável. Quantas vezes a desobediência de Israel esteve conectada, né? Esteve ali ligada ao alimento e à bebida. Não é de admirar que Moisés tenha lembrado às gerações posteriores: o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deuteronômio 8:3. O maná foi um pão celestial que Deus deu aos israelitas nos seus 40 anos de peregrinação. Por meio dessa dádiva, Deus ensinou que é o Criador e o provedor de tudo. Além disso, Deus usou sua provisão sobrenatural para mostrar como observar o sábado, quando fazia cair na sexta-feira o dobro, e no sábado não caía nada do maná. A cada semana, 4 milagres aconteciam. Primeiro milagre. Durante 5 dias, Deus dava uma porção diária de maná. Segundo milagre. Na sexta-feira, era dada uma porção dobrada de alimentos desse maná. Terceiro, o maná não estragava de sexta-feira para sábado. E quarto, nenhum maná caía no sábado. Olha, milagres, nenhum maná caía no sábado. Deus estava constantemente realizando esses milagres para que o povo se lembrasse do dia de sábado e celebrasse a bondade divina naquele dia. Deus disse: vejam, o Senhor deu a vocês o sábado, o Shabá, né? Êxodo capítulo 16, verso 29. Nós gostamos de nos alimentar, nós somos criados com essa característica. A grande diversidade de produtos que crescem do solo é um milagre de Deus. Todo dia acontecem milagres na terra e tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Como é que é a mesma terra que dá banana, dá melancia, dá cebola, dá alho, né? Milagres acontecem diariamente, Deus mostrando o seu poder miraculoso da terra, né? O poder miraculoso fazendo brotar alimento do chão. São milagres diários. Produtos que crescem do solo, nossa dieta original, revela que Deus deseja que nos alimentemos e que devemos apreciar os alimentos. Apesar disso, como a comida, como o pão, como a comida, esse presente maravilhoso também pode ser mal utilizado, né? Às vezes que as pessoas pegam da própria comida e utilizam mal, comem e misturam uma coisa que não deveria misturar com outra. Quimicamente isso faz mal lá dentro do estômago, lá dentro do intestino das pessoas. E aí algumas pessoas não entendem por que estão gordas, por que ficam doentes, né? Fica doente porque não obedeceu a uma simples regra. A regra da alimentação, do nutricionismo. Por isso é importante fazer nutrição, né? Entender os valores calóricos, proteicos, vitamínicos, né? Químicos dos alimentos e o que isso pode causar ou não em relação à saúde do ser humano. Então é muito importante o ensinamento, a compreensão sobre a saúde, sobre o regime natural, o regime alimentício. O que você está comendo? Está te fazendo bem ou está te matando? O que você está bebendo? Está te fazendo bem ou está te matando? Né? Então isso é muito importante. Na próxima gravação aqui, sobre a lição, nós vamos estudar sobre a água da rocha, Jetro, o sogro de Moisés, né? O pão e a água da vida, né? Quinta-feira. Então encerraremos a lição, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do Conectados de hoje, tá? Sobre o estudo da lição. Estude a lição, estude sempre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que isso só vai te trazer vantagens a respeito de tudo, né? Sua mente vai crescer, o seu potencial, a sua inteligência, vai ajudar você na sua vocação, em tudo mais, né? A Bíblia é a fonte da sabedoria, tá? Nela encontramos a verdadeira sabedoria, que no fundo você vai descobrir que a verdadeira sabedoria é o próprio Cristo, o ungido de Deus, o pastor divino. Tchau, tchau. Até o próximo Conectados do estudo da lição.